Poetas do Mundo. A grande poesia na Rádio Transforma. Bem-vindos a mais uma edição Poetas do Mundo, na nossa Rádio Transforma e Revista em Comunidade. Hoje temos como convidada Maria Estela Guedes, ensaísta, crítica, ficcionista, dramaturga, poeta, e é uma das individualidades do nosso meio cultural que mais e melhor acompanhou de perto, quer na interpretação e divulgação, ao longo dos anos da escrita literária, do nosso poeta Herberto Helder. Muito boa tarde. Estela, queria que nos falasse de Herberto Helder. Sim, eu acompanho o Herberto Helder há cerca de 40 anos, não é? Porque o meu primeiro livro sobre ele, eu escrevi artigos antes do livro, mas o livro sai em 1979. Portanto, sai na data em que sai também este livro, Cobra, que é um livro lindíssimo. Portanto, tenho acompanhado desde aí, ininterruptamente, até ao último livro que ele publicou em vida, Servidões, do qual gostava de ler um texto. E para além de livros em vida dele, já póstumos, porque há 2 livros dele póstumos. Um, Letra Aberta, livro de poemas, e há outro que foi publicado ano passado, há 2 anos, é muito recente, que é em minúsculas, é o levantamento de crónicas publicadas na revista Notícia de Luanda, porque o Herberto esteve lá como repórter e aparentemente a revista tinha poucos funcionários, devia ter mais colaboradores do que jornalistas presentes. Ele devia ser o único, porque escreveu muito em 2 anos, 71, 72. Portanto, muito perto do 25 de Abril. Este livro reúne 4 ou 5 ensaios que já são posteriores ao meu segundo livro. Portanto, o meu primeiro livro é de 79 e tem por título Poeta Obscuro. E depois, deixa cá ver, para aí em 2009, 2010, eu publiquei um segundo livro, e já foi no Brasil, que é Herberto Helder, Poeta ao Rubro, que é um conjunto de ensaios. Mas como eu tenho continuado a escrever sobre o Herberto, 4 ou 5 ensaios que eu considero mais importantes, juntei-os a esse livro de ensaios. No Inúmeras Letras, Ensaios da Maria Estela Guedes. Sim. É a mais recente publicação. Sim, isso é agora, deste nestes ano. ensaios, isto veio mesmo em sintonia. Realmente, a Estela referencia no livro de ensaios o livro Cobra como modelo da poesia contemporânea. Porquê? O Herberto é um poeta contemporâneo 100%, mas nessa altura eu era muito novita, também tinha pouca experiência, e dizer que isso é um modelo quer dizer, é um truísmo, não é? Uma verdade de Monsieur de la Palice. Porque sim, o Herberto é um poeta muito moderno, embora tenha, num dos meus ensaios, eu falo disso, não é? É um ensaio que eu levei a um colóquio na Sorbonne, é uma coisa razoavelmente recente. Eu dou pistas para pesquisar os elementos clássicos, e no caso elementos camunianos, na poesia do Herberto Helder, porque ele tem muitos elementos clássicos. Bom, mas isso também todos nós temos, não é? Porque nós não podemos fugir às nossas referências, àquilo que é nosso, àquilo que sabemos de cor, àquilo que está connosco desde que aprendemos a ler e a escrever. Estela, por que chamou o poeta obscuro Herberto Helder? Eu chamei poeta obscuro porque me impressiona a imagem e porque é dele. É dele, eu já escrevi sobre isso variadíssimas vezes. Um desses ensaios
mais recentes, é sobre a questão da obscuridade. Como é que é o título? Não me lembro. É um ensaio que é mesmo só para pesquisar a questão da esfinge, deve ser a esfinge. A esfinge. E eu fiz um levantamento de todas as referências dele, ou de todas as solicitações dele a Deus e a outros para ser obscuro. Mas isso aparece pela primeira vez que eu me lembro, que eu referencio nos Passos em Volta. Nos Passos em Volta, os Passos em Volta são contos. Um dos contos, acho que tem mesmo por título Poeta Obscuro. E então, quer dizer, vocês apanham-me de surpresa sem eu revivificar as minhas memórias. Se eu só estava, foi uma curiosidade minha. Este Poeta Obscuro tem a ver com os traços de personalidade do Deixe-me acabar de dizer que nos Passos em Volta aparece um texto que eu penso que tem por título Poeta Obscuro, e em que ela, dado passo, diz, meu Deus, e ele está a olhar para a parede e na parede há qualquer coisa, há uma epígrafe qualquer, uma citação de um poeta antigo qualquer, e ele diz, meu Deus, faz com que eu seja sempre um poeta obscuro. E esta ansiedade está perpassando por toda a sua obra, portanto, é um título perfeitamente natural, Poeta Obscuro. Quer dizer, há várias explicações para isso. Eu sempre encarei essa necessidade de obscuridade como uma necessidade própria dos monges que vivem em retiro, que não falam, que vivem solitariamente, portanto algo na ordem do misticismo. Mas nós podemos ver isso de um ponto de vista muito mais profano, como recusa da vida social. O Herbert Welder, embora tivesse tido uma vida social com os amigos, ia para os cafés, etc., ele sempre recusou muito tudo o que eram honrarias e prémios e manifestações de apreço institucionais, etc., porque eu acho que ele era uma pessoa tímida e, por outro lado, ele não gostava de manifestações sociais, devia causar-lhe perturbação à questão social. Portanto, ele recusa o aspecto mundano da poesia. Claro, talvez por um aspecto, um traço de personalidade, por ser tímido. Pode ser que sim, pode ser que sim. Porque os poetas têm um perfil também e que faz com que eles sejam realmente geniais, ou que são distintos uns dos outros. São distintos uns dos outros e é bom que sejam originais e distintos. Mas há pessoas, poetas ou não, que gostam de ir para salões e conferências e gostam de dar entrevistas e de estar na televisão, etc, etc. E o Herbert sempre foi oposto a isso. Claro, uma pessoa muito reservada, portanto, é uma pessoa que se reserva, que é discreta, que prefere a obscuridade. Prefere estar no seu canto a escrever e as pessoas que discutam a sua obra. Isso está bem. Claro. A obra ele não reserva, nunca reservou. Sim. E há alguns elementos, porque também do que li dos seus ensaios, poder explicar um bocadinho o que é a poesia visual, por exemplo, que é A poesia visual é uma questão que tem mais a ver com os artistas plásticos. O grande poeta visual que nós temos de referência é o Fernando Aguiar. O Fernando Aguiar faz poesia visual até com árvores. Não é? Ele tem em vários sítios, quer dizer, ele é muito internacional, ele tem feito exposições em toda a parte. Portanto, é fazer desenhos com letras, com palavras. E ele pode, inclusivamente, desenhar letras ou palavras num espaço vasto no chão com a delineação das árvores, não é? O Herbert Welder tem poemas visuais, sim, mas não tenho aqui imagens para mostrar. Não. Mas são imagens. Claro, porque alguns dos livros de Herbert Welder referenciam a fotografia e o cinema também.
por isso umas outras artes. Ele era um também. apaixonado pelo cinema, sim, Um e fotomaton, no livro Cobra eu um- acho que isso se nota, quando fala da Marguerite Duras, que não era só escritora, quer dizer, ela também teve filmes e ela é que os realizou. Não, mas aí há referência a filmes, a menos que eu Mesmo esteja no muito Cobra. esquecida. Sim, mas as referências destes livros, que são umas verdadeiras raridades e umas preciosidades da Rádio Transforma, na pessoa do Henrique Dória também, estarão de alguma forma disponíveis. Não de momento, porque seria o curto espaço do programa é tão pequeno que não conseguiríamos absorver toda a informação e todos os pequenos pormenores e as diferenças que faziam de Herberto Helder essa sua paixão, esse seu fascínio. O Herberto Helder é um grande poeta. Portanto, não há nada de estranho em que nós gostemos dele até à paixão. Mas é bom que se fale um pouco. A Fernanda não queria ler um poema dele. Sim. Então vá, leia um poema dele, porque tinha escolhido um dos primeiros, não é? Tríptico. Que seja o tríptico. Eu vou ler então um poema. É um extrato do poema. É um poema Antigo, não é? Um poema antigo. Se é um poema desta antologia... De 1961. Pronto, foi é um poema desta antologia da poesia toda, certo? Então isto é muito antigo. Colher na boca. Muito antigo relativamente, não é do tempo dos dinossauros, mas é muito antigo. E eu também posso justificar esta minha escolha. Logo que eu faço também este pequenino se é em alta voz, porque a poesia deve-se ler em alta voz, segundo os canos. Não sei como dizer-te que a minha voz te procura e a atenção começa a florir quando sucede a noite, esplêndida e vasta. Não sei o que dizer quando longamente teus pulsos se enchem de um brilho precioso. Estremeces como um pensamento chegado. Quando iniciado o campo, o centeio imaturo ondula tocado pelo pressentir de um tempo distante. E na terra crescida, os homens entoam vindima. Eu não sei como dizer-te que sem ideias dentro de mim te procuram. Quando as folhas da melancolia arrefecem com astros ao lado do espaço, e o coração é uma semente inventada. E seu escuro fundo e em seu turbilhão de um dia, tu arrebatas os caminhos da minha solidão, como se toda a casa ardesse, pousada na noite. E então eu não sei o que dizer, junto à taça de pedra do teu tão jovem silêncio, quando as crianças acordam nas luas espantadas, que às vezes se despenham no meio do tempo, não sei como dizer-te que a pureza dentro de mim te procura. Durante a primavera inteira, aprendo os trevos, a água sobrenatural, o leve e abstrato correr do espaço. E penso que vou dizer algo cheio de razão, mas quando a sombra cai da curva sôfrega dos meus lábios, sinto que me falta um girassol, uma pedra, uma ave, qualquer coisa extraordinária. Porque não sei como dizer-te em milagres que dentro de mim é o sol, o fruto, a criança, a água, o Deus, o leite, a mãe, o amor que te procuram. Isto é um extrato do poema tríptico, publicado na Colher na Boca em 1961, que eu achei muito bonito. Precisamente de encontro a esse traço de personalidade, que eu não sou discreta, mas não sou muito com a sua timidez, com o seu elogio à mãe, o seu elogio à criança, sendo um poeta obscuro, da solidão, do terremoto, do vulcão, não é? É um poeta sagrado, da área do sagrado, não sagrado. É? O grande misticismo, o grande esplendor dos vocabulários. Em resumo, esse poema documenta uma fase do Herberto, que é uma fase longa, de poesia luxuriante, apaixonante, não é? Em que, meu Deus, a língua portuguesa esplende. Nos últimos livros, gradualmente, ele vai passando a uma poesia muito mais seca,
que as pessoas não compreendem, pensam que ele perdeu o fulgor. Ele não perdeu o fulgor, ele dominou-se, ele precisou de criar um estilo completamente diferente, de romper com essa luxúria toda, porque o Herberto tinha um problema, sim, já que vamos falar de psicologia, é um problema de nós todos, ou de uma grande parte de nós poetas, que é a ânsia do novo. Nós não queremos fazer duas coisas no mesmo estilo, queremos variar, queremos trazer ao mundo algo de completamente novo. Então, ele já estava cansado de toda essa poesia luxuriante e foi tornando a sua linguagem cada vez mais seca, até que no último livro, que eu não trouxe, ele consegue fazer poesia com algarismos. E por acaso, é por isso que esse meu livro de ensaios tem por título Números, Letras, não é? Números é uma palavra que não existe. Primeiro porque eu de matemática sempre fui um zero, portanto algarismos não é coisa comigo, não é? Mas é para dar a entender que são outros números que não têm nada a ver com a matemática, não é? São números que funcionam como palavras. E então ele consegue fazer poesia com algarismos, o que raros poetas conseguirão. Mas eu não trouxe nada disso. Mas trouxe para falar de outra questão herbertiana importante, portanto, a ânsia do novo e outra coisa. Há outra coisa no pensamento dele, que é fazer toda a sua poesia um poema só, um poema contínuo. E ele inclusivamente intitulou uma das coletâneas da sua poesia como ou el poema contínuo. Eu conheço isto de uma edição que encontrei em espanhol, mas penso que existe em português o poema contínuo, que é o equivalente à poesia toda, portanto são antologias. E então, que é a ânsia de que não haja limites. Eu escolhi este livro por ser o último dele. Bom, tem por título Servidões. Nós todos estamos sujeitos a servidões. As servidões são limites. Portanto, a ânsia dele era não ter limites nenhuns. E isso exprime-se na sua poesia de variadíssimas maneiras, e uma delas, neste livro Servidões, é de ele ter poemas que não têm pontos finais. Portanto, ele não acaba os poemas e começa, quer dizer, por hipótese a gente diz que começa, mas não quer dizer que isto comece. Claro. Da ideia que é um poema contínuo. Então, o que eu vou ler aparece referenciado no índice como sendo um poema, mas nada garante que o seja, porque não tem princípio nem fim. Isto começa assim: que floresce uma só vez na vida, H.O.E. 10 metros, escarpada, branca, brusca, brava, encarnada, e lava a língua às crianças, e põe-lhes a fala cantante, e nunca esperes que se repita no deserto da vida, não esperes. Não, nunca esperes pelo regresso do sistema das maravilhas, porque morreu do mundo uma só vez prodigiosa, e adormeces e acordas, e a espera enche os dias, e quebram-se o ar e a água, porque renta a cara, respirando do chão quente, batem o fundo como se água e ar se amarrassem, abre-se da área, desamarrassem, e o sal e o ouro moído e a escarlata pousam camada a camada e giram logo acima da pulsação da terra para que o escolham e recolham, e o sopro unido vem à volta, estrelas, ondas, trigos às faíscas, aberturas, e o teu rosto mortal, iluminado, e as pequenas artes do triunfo das palavras, as criaturas e a sua morte, e os campos de trigo e orvalho e alumiação, e os grandes anéis das estações e os grandes animais, e a tua morte de alto a baixo e dentro e fora, a morte floral, 10 metros de sangue compacto, espuma extraordinária, fria, fria luz como uma guerra de lâminas, fria nas rápidas colinas tomadas pelo estio e a primavera, pelas estações vertiginosas, H.O.E.
quando a luz as toma uma só vez na vida e as levanta até onde ninguém respira, ninguém brilha, nunca ninguém ressuscita. H.O.E. E amanhã e ontem e agora, os campos de trigo e orvalho e a iluminação e a sua morte. Penso que acaba aqui. Penso que a seguir é outro poema, mas não tenho a certeza. Só indo ver ao índice. Claro. Não é? Porque Uma a repartição dos textos como obras, como peças de um puzzle, digamos assim. Só o índice é que resolve. Eu escolhi este poema porque, bom, porque é um daqueles que ilustram esta ideia do não haver limites. E porque me deu muito trabalho este H.O.E. 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 E esse H.O.E. Tem um significado? Não, eu cheguei à conclusão de que H.O.E. é o nome que na Madeira, porque o Herbert Welder é madeirense. É madeirense. Deixa cá reconstituir. Eu sei o que é o H.O.E. Aqui é uma exclamação, H.O.E. E no meu livro de ensaios eu tenho outras explicações. Claro. Mas eu queria era referir à árvore, porque o poema fala de... Remete-nos para a Ilha da Madeira e para uma vivência do Herbert Welder. Sim, Claro. remete-nos para as plantas madeirenses, agave, no caso, que é a planta do sisal. É aquela planta muito grande, com umas folhas muito largas, ocupa muito espaço e parece que são bordadas a picos, picam. E depois, aquilo quando rebenta a flor, é uma flor muito alta, com metros, 3 ou 4 metros de altura, para aí. Espero não estar a exagerar. Rebenta a flor e a planta morre. Quer dizer, a planta só vive uns 30 anos. A agave vive uns 30 anos, dá flor uma vez na vida, morre e não há ressurreição. E isso é, digamos que o esqueleto deste poema. Ele gira um bocado em torno a tua morte alto a baixo e dentro e fora, a morte floral. Portanto, ele está a falar de uma planta. Claro. E se me é permitido falar um pouco dos meus méritos. Todos. É agora. Os meus méritos, acho Todos eu. os méritos. É pegar nestas Stella. pequenas coisas que dizem respeito à vida cotidiana e iluminá-los na poesia do Herbert Welder, que é tão obscura para muita gente, não é? Muita gente não... Por isso temos nesta edição, por isso a Estela está aqui, porque é a maior especialista. Muito obrigada. Há muita gente a trabalhar no Herbert Welder, atenção. Reconhecido, mas a Estela tem os meus méritos, e estava a falar de um que ir buscar estas coisinhas que iluminam o poema. E tenho tido sorte. Tenho tido sorte em descobrir o que é o H.O.E., que é uma exclamação, e além de ser uma exclamação, é a planta, não é? Então, é uma espécie botânica. Herbert Welder está realmente presente a fazer esse contínuo. Nada é estanque, nada morre. Nada morre, não sei se nada morre. A planta morre, a planta não ressuscita. Podemos ir para outros campos. Quer dizer, o Herbert Welder é um ateu. Nascido numa família judaica, não tenho grande experiência disso, de leitura de textos que ele tenha dito. Não sei, eu não tenho grande familiaridade com o mundo judaico. Por exemplo, com o mundo islâmico tenho mais. Mas nunca notei. Nota-se que o Herbert é um grande leitor da Bíblia, isso sim. Mas... Sim, porque ele referencia a presença de Deus, está em muitos dos poemas. A presença de Deus, sim. Sobretudo a partir deste, no outro livro a seguir a este e neste também. Neste também, meu Deus. Neste também. Eu acho que é neste livro que ele... Isto é uma escatologia. É uma escatologia, ou seja, é um livro em que há aspectos fisiológicos, escatológicos, e em que há um misticismo, não é? Claro.
uma transcendência, um apelo à transcendência. E um dos poemas que mais manifesta essa escatologia é um em que ele está a dizer o que é que a família quer fazer com as suas cinzas, ou o que quer fazer com o cadáver dele quando morrer. E ele diz, há uns que querem que seja embrulhado num lençol e apenas isso e campa rasa. Há outro que quer que seja cremado. E depois ele começa a discorrer e vai para a casa de banho e diz, pois, mas o meu fim vai ser pegar alguém nas minhas cinzas, despejá-las na sanita e puxar o autocolismo. Não é? Portanto, isto é um poema escatológico. Quer dizer, ele devia estar muito doente já quando escreveu este livro, não é? Quando já tinha E já estava antecipando. Mas isto para dizer que ele era ateu. Mas o facto de ser ateu não quer dizer que os deuses não perpassem pelas nossas vidas e pelas nossas inquietações e etc. E Deus está sempre presente naquilo que o Herbert Welder escreve. Penso eu, Deus na forma do Criador, não é? da fonte. E o ser, a sua inspiração, não é? A inspiração é o Criador. A inspiração, ele tem muita inspiração bíblica, inspiração do Apocalipse, segundo São João, inspiração do Cântico dos Cânticos. Isso é muito evidente, por exemplo, livro dos Salmos, ele tem uma... Na Colher na Boca. Colher na Boca. Todo aquele amor e tal. E tem poemas, a Máquina Lírica, que depois passou a ter outro... Máquina de Emaranhar Paisagens. A Máquina de Emaranhar Paisagens é uma série de textos em que se entrecruzam citações de vários poetas. Portanto, aquilo é original, é Herbert Welder, ele pode assinar, mas a maior parte daquilo que ele está a cruzar, entrecruzar, são fragmentos da Bíblia, são fragmentos do François Villon, que era um poeta antigo que ele leu e que o deve ter perturbado muito. Como é que se chama o livro é o Enforcado, Le Pendu, que aparece nos poemas dele. Enfim, já não sei que propósito é que isto vinha. De Deus. Sim, de Deus. Da figura, do símbolo, do arquétipo de Deus. Pois, dizer um bocadinho poder criador, sim, mas ele revolta-se também contra Deus, não é? Portanto, há muito apelo e muito repúdio. Não sei como é que ele morreu, mas de certeza que é teu. Claro. Estela quer-nos revelar algo mais sobre Herbert Welder, dado que também temos uma limitação de tempo e poder... eu estava a falar dos limites e isso, mas eu gostava de ler esse poema, mas não o encontro agora. Não o encontro agora e fico na dúvida se... Ouça, mas nós fazemos uma segunda edição de Herbert Welder, faremos uma terceira edição de Herbert Welder, uma quarta... Tem que é ser uma preparado. Conversa. Isto é um despertar. O programa, esta edição de Poetas do Mundo é um despertar. E este despertar é precisamente por curiosidades muito contemporâneas. Eu vou-lhe explicar, que há bocadinho não tive essa oportunidade, até porque tinha que ler o poema. Herbert Welder, o mais recente poeta para o mundo, que eu vou dizer para o mundo, está nesta antologia. Bilingue, do Richard Zenit, não é? Que foi o escritor, tradutor e crítico que venceu o Prémio Pessoa em 2012. E ele tomou-se ao cuidado de selecionar 28 poetas portugueses para fazer esta antologia. A minha questão, porque é que é tão importante falar tão profundamente de Herbert Welder, eu peço desculpa, eu sou disléxica e tenho que realmente pedir desculpa, mas eu tento sempre fazer esta correção. E o poema que foi escolhido, foi selecionado por ele, que achou, foi precisamente o prefácio. Que não é de todo, não seria para nós, ou para a pessoa que gosta de ler Herbert Welder... Mas fala um bocadinho dessa antologia, porque eu não a conheço. Como é que é o título? São 28 poetas portugueses. É uma antologia. Todos os tempos.
É o mais recente, estava na Bertrand. E Não eu é isso que eu achei. estou a perguntar, se são Sim, sim, 28 sim. portugueses Sim. desde a Idade Média até agora. Não, Só só contemporâneos. contemporâneos? Sim, Tá só bom. contemporâneos. E realmente foi esta curiosidade que eu Então que leia o eu prefácio. achei. É muito extenso. Mas leia só as primeiras linhas, que é para ver se eu me lembro. Ok. Falemos de casas, do sagaz exercício de um poder tão firme e silencioso como só houve no tempo mais antigo. E estes são os arquitetos, aqueles que vão morrer, sorrindo com ironia e doçura, no fundo de um alto segredo que os restituiu à lama. De doces mãos irreprimíveis, sobre os meses, sonhando nas últimas chuvas, as casas encontraram seu inocente jeito de durar contra a boca subtil rodeada, em cima pela treva das palavras. Não respirei. Digamos que descobrimos amoras, a corrente oculta do gosto, o entusiasmo do mundo. Descobrimos corpos de gente que se protegem e sorve e o silêncio admirável das fontes. Pensamentos nas pedras de alguma coisa celeste, como fogo exemplar. Este foi o poema que o Mas é tradutor, um belíssimo poema. que eu não li muito bem, não respirei e também comecei a ficar um bocadinho emocionada. O que nos deixa um bocadinho perplexos é que isso se intitula prefácio. Prefácio. Pois, E e não que é prefácio a nada. havia aqui uma... Não é prefácio a Uma nada. Que eu me lembre, isso não é prefácio a nada. Claro. É um poema chamado prefácio. Prefácio. Pronto. E esta curiosidade, e como nós hoje conseguimos ler num livro tão não é tão relíquia, que é um relicário, é quase que eu dizia Esse é um uma relicário. relíquia. Esse é uma relíquia. É uma relíquia. E temos a referência a Herbert Welder nesta antologia bilingue, em inglês, e que nos Isso deixa... é deste ano? Que nos deixa... O Herbert Welder, se fosse isto é um vivo, abrir não para o mundo. se podia queixar. Aliás, mesmo quando Isto é morreu uma há 4 ou 5 edição de- anos, não é? Ele não se podia queixar de não estar divulgado o suficiente. Não quer dizer que muita gente o conheça. Eu acho que ele é um poeta de culto. É um poeta 2015. que não muitas pessoas conhecem. É conhecido sobretudo dos outros poetas. Mas que ele teve traduções em variedíssimas línguas, Claro. sim. Que esteve publicado em tudo Em quanto tudo, é revista claro. importante, sim. Que publicou muita coisa, sim. Portanto, não... no sentido de revelar que tem de vir um estrangeiro dar valor aos nossos poetas. Não, discordo consigo, Fernanda. Valor não é no sentido preciso- de o levar... No fundo, este programa tem Poetas do Mundo. Não, mas o Herberto é um poeta do mundo desde pouco depois de Cobra. Desde pouco depois de Cobra ele começou a ser traduzido em França, em Espanha, em Itália. Em Itália, um dos textos do livro que eu trouxe, Sim, que tenho que levar... as inúmeras dos seus estes ensaios. Dois deles Claro. foram no estrangeiro. Um deles foi em Itália, em Turim. Foi um colóquio em Turim e o outro foi um colóquio na Sorbonne. Portanto, Ou seja, há... não está acessível ao comum. Não, é porque o comum dos mortais Até porque ele não nem sequer está no Plano Nacional de Leitura, respeitando a tal descrição. Não o tal acredito. do Herbert Welder. Será? Não acredito. Um Será dos que- livros dele, agora não sei qual é que foi, mas se calhar este, esteve à venda nos supermercados. Quando ele deixou a Síria Alvim, ou quando a Síria Alvim foi absorvida pela... Não é Europa América, é pela Porta Editora? Sim, pela Porta Editora, claro. Sim. Sim. Então, um desses livros esteve... Não, ele não é um poeta acessível, não. Ele é um poeta difícil. Difícil. Era isso que eu estava a dizer. Acessível, eu quando disse ao comum dos mortais, é extremamente Ele difícil. não é um poeta popular. Mas quais são os poetas populares? Nem o Claro. António Aleixo é um poeta popular. Não E é? quando eu digo popular, que tenham alguma máquina, algum marketing. Sofia teve.
Eu peço imensa desculpa, Estela. Vou deixar-lhe com algumas palavras para os nossos ouvintes sobre Herbert Welder e faremos uma segunda edição, de certeza absoluta. Tá bom, quando quiserem. Okay. Quer deixar-nos alguma muito sugestão? Gosto em estar convosco. Agora poderíamos continuar a conversa, não é? Claro. Se o Herbert é um poeta de culto ou se é um poeta popular não é de certeza absoluta. Fica a questão. Mas fica então para outra vez. Fica a questão. Okay. Mais uma vez encerramos esta edição de Poetas do Mundo na nossa Rádio Transforma, revista em comunidade. Hoje com a nossa querida convidada ilustre, Estela Guedes. Muito boa noite e muito obrigada. Poetas do Mundo. A grande poesia na Rádio Transforma.